Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel. Quero te dar as boas-vindas para todos os conteúdos que temos à disposição aqui no canal, as playlists, os cursos, muita coisa mesmo, lives, sorteios mensais de livros e muitas outras possibilidades. Torne-se membro, curta, compartilhe, se inscreva e você vai ter acesso a muitas coisas importantes. E vamos para a leitura da semana? Quero ler um trecho deste livro aqui, A Vulva é uma Ferida Aberta, e outros ensaios da Glória Anzaldúa. Ela é sapatão feminista, preta, terrana, escritora e teórica cultural, nascida no Vale do Rio Grande, sul do Texas, Estados Unidos. Quero ler um trecho que diz o seguinte: lendo com o pé na boca. Aprender a ler não é sinônimo de aprendizado acadêmico. Pessoas operárias e das ruas podem viver uma experiência, por exemplo, um incidente que se passa na rua, e ler o que está acontecendo de forma que um acadêmico não poderia. Uma pessoa sempre escreve e lê do lugar onde seus pés estão plantados, do chão de onde se ergue, seu posicionamento e ponto de vista particulares. Quando eu escrevo sobre ideias diferentes, eu tento encarná-las e corporificá-las ao invés de abstraí-las. Mas eu nem sempre explico tudo. Eu quero que a leitora deduza minhas conclusões ou ao menos chegue às dela mesma. Frequentemente, a pessoa operária ou a dyke de cor automaticamente se identifica com aquela experiência e diz: ah, sim, eu vivi isso. Ou minha amiga me disse que viveu isso. Ou algo assim. A mulher acadêmica branca de classe média pode ver isso em termos de desde onde a autora se posiciona. Esteja ela relendo, reinterpretando ou reescrevendo certos signos patriarcais. Esteja ela, ele, se localizando num período histórico específico. Esteja ela sendo autorreflexiva sobre sua escrita. Essas são abordagens e estratégias que ela aprendeu como crítica feminista. E elas são diferentes das estratégias que a pessoa com conhecimento da rua utiliza. A leitora da rua olha para uma experiência como algo que está vivo e movendo-se, ou por mover-se, enquanto a acadêmica olha nessas páginas para a teoria aplainada e abstrata que não está conectada à experiência real. Sendo queer, sendo de cor, eu me considero entre as fronteiras, a real encruzilhada ou ponte dessas duas leituras. Eu posso estar apta para ler a situação na rua do ponto de vista de uma pessoa com conhecimento de rua, e eu posso olhar para essas escritas teóricas abstratas, e estar apta a lê-las academicamente pela formação universitária que tive. Uma das coisas que descobri sobre pessoas criticando minha escrita é que elas querem que eu detalhe mais as lacunas, ofereça mais transição. Acredito que isso é para que elas não tenham que trabalhar muito. Em minhas orientações de escrita tutorial, comentou Vic Alcosset, minha estagiária de escrita, que é chicana e judia, essa é a principal agenda oculta que define boa escrita nos Estados Unidos da América. O ponto é assumir que a leitora é preguiçosa, quer tudo explicadinho para ela ou ele. Se o leitora, tem que trabalhar para chegar ao sentido, a escrita não é boa. Outra razão pela qual as pessoas às vezes querem que eu detalhe é porque elas querem saber meu sentido e também o delas. Rose Spafford, uma colega que dá aula de escrita acadêmica na USSC, sugere que talvez a leitora ou leitor esteja procurando por completude e complexidade, e por um desejo de não projetar sua experiência, pensamento na minha, um desejo de escutar profundamente. Mas para mim, o que me diverte na leitura são essas lacunas, onde eu posso trazer minha experiência naquela peça escrita e usar imagens concretas para mergulhar na minha própria experiência. Isso torna a escrita mais rica, porque eu posso trazer mais elementos a ela. Mas não fomos ensinadas a ler dessa maneira. Nós fomos ensinadas, na verdade, a não confiar nisso.
Eu acho que posso ler dessa forma, porque tão envolvida em meu mundo interior, meus mundos psíquicos, imaginários, que desenvolvi a capacidade de navegar tais textos. Quanto mais interajo com o texto, melhor. Quanto mais entradas, mais acesso para todas de nós. Esse é um dos pequenos ensaios fantásticos da Glória Anzaldúa sobre questão escrita. Ela trabalha a questão decolonial, principalmente as questões queer, né? E essa literatura de fronteira que ela descreve, quando existem os conflitos entre a experiência e a encarnação do que se escreve e do que se produz, e a análise acadêmica e hegemônica inacessível a alguns. E ela transita nesses espaços tranquilamente, uma mulher fantástica, uma pessoa fora das prisões que nos mantém dos limites da interpretação, inclusive da vivência escrita, porque a escrita não é estática para ela, é uma vivência, é um constante criar, e que se toma novas formas na medida em que outras leitoras e leitores se aproximam dela. Então, aqui fica a grande dica da leitura da semana, Glória Anzaldúa, maravilhosa, com tudo o que produz, com tudo o que faz, e espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilhe, principalmente, reflita nas leituras, para que elas entrem naquilo que te constitui, para que nós possamos nos tornar outros também. Um grande abraço e até a próxima.